E aí você se pergunta se de novo eu vou fazer uma brincadeira infame do chá verde, fingindo que eu tô bebendo chá, mas eu vou beber cerveja. E a resposta é um sonoro sim. É um sonoro sim. A criptonita verde ofegante, a espetaculosa, a maravilhosa Beck's. Bom, quando eu fui comprar no posto, né, comprei uma Heineken e uma Beck's justamente para fazer essas piadas infames. Mas é isso, saúde. Hoje vou fazer a parte 3 do recurso extraordinário. Quis repetir essa cena porque eu tô desde manhã lendo as minhas fontes aqui para tentar chegar em uma teoria geral do recurso e cair para dentro na apresentação. Só que realmente é uma leitura muito densa e não vou ficar botando a culpa na leitura não. Talvez eu esteja sem saco também um pouco para ler. Mas fato que fechei. Não vou mais me estressar com isso. Fechei. Foi o meu melhor. Tem outras coisas para fazer. Tem uma filha para cuidar. Tem que pensar em outras coisas também. Então, lá vou eu. Eu, na realidade, ia deixar essa parte 3 uma parte nova, mas, cara, eu refiz a minha apresentação toda, então eu vou ter que começar desde o início. Então, principal mudança. Na primeira e na segunda eu tinha falado de pressupostos gerais e pressupostos específicos. Isso acabou. Para se falar em a teoria geral de recurso, a melhor forma é abordar com requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Não sei se saiu direito aí a minha fala, mas eu falei extrínsecos. Então, o que seriam os requisitos intrínsecos? Seria o cabimento, a legitimidade, a interesse em recorrer, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo para recorrer, prescrição, enfim. E os extrínsecos, que tem a ver com forma, por exemplo, regularidade formal, preparo, né? A tempestividade, não pode perder prazo, tem que estar atento a isso. Mas qual que é a questão aqui? Qual que é a parte bacana? Bacana é olhar para o requisito intrínseco, em especial o cabimento, né? O cabimento acredito que seja a questão de melhor abordagem e de que tem mais assunto, mais pano para manga, né? Então, o que o cabimento ele é composto? Basicamente, o cabimento é composto de plano. A gente pode olhar um cabimento, deferir ou não, para ver se o recurso é cabível ou não. O seu conhecimento, né? No caso, não o mérito. É a questão da recorribilidade e da adequação. A recorribilidade é a questão da previsão em lei. E a adequação é se o manejo do recurso está correto em relação à hipótese. Enquanto o princípio da recorribilidade, o fator da recorribilidade está ligado ao princípio da taxatividade, a adequação, por sua vez, está ligado ao princípio da correspondência. Bom, continuando, a questão da adequação e da recorribilidade, a gente pode perceber que as questões estão previstas, as hipóteses estão previstas em lei, no caso, a Constituição, né? E está lá no artigo 102, inciso 3, as linhas ABCD, né? E só são aquelas, né? Lógico que a linha A ela tem uma abrangência muito grande, mas as hipóteses são taxativas e por isso a fundamentação do cabimento é uma fundamentação vinculada, né? Porque ela tem que estar baseada nessas hipóteses. Outra questão do cabimento é a repercussão geral e uma outra é o pré-questionamento. Então, esses três requisitos, esse requisito intrínseco do cabimento, ele tem algumas faces a ser exploradas, né? E eu queria destacar aqui que nas hipóteses de cabimento do artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C, D e E, existe uma tecnia legislativa em relação às alíneas B, C e D. Por que isso?
porque bastava para solucionar o problema a linha A, contrariar dispositivo de Constituição. As alíneas B, C e D deveriam ser itens da linha A, né? Exemplificando algumas hipóteses que o legislador quis dar destaque. Contudo, ele não fez isso. Ele deu o mesmo status às alíneas B, C e D do que a linha A. E, não sei se eu coloquei alguma coisa a mais aqui, em relação à fundamentação vinculada, tem uma questão que isso não é só mera discussão acadêmica, porque assim, existe uma questão de chamado de fundamento, juízo de admissibilidade negativo. Quando o Tribunal Superior, né, vai admitir o recurso extraordinário, né, existe uma questão de que, a contrário senso, se ele não admitir, ele estará fazendo um juízo de admissibilidade negativo, né? Se ele falar que não admite, ele está falando que não está encaixando em uma das hipóteses, em uma das alíneas. Agora, convenhamos, se a linha, por exemplo, C, julgar válida a lei ou ato de governo local contestando em face à Constituição, se o fundamento no requerimento for com base nessa linha C e o Supremo falar, não defiro, ora, será que ele está falando que não defere por causa desse fundamento, né, da linha C, que deveria estar em outro fundamento, né? Enfim, ele não deferiu, ele não conheceu o recurso extraordinário. Ora, isso não conhecer o recurso extraordinário significa significa a mesma coisa que o Supremo admitir que não houve afronta à Constituição Federal. E se de fato houve, mas por outra linha? Então, a teoria da asserção, ela prega que o único juízo de mérito em relação ao conhecimento do recurso seja com base na linha A e não com base na linha B, C e D. Isso chega a ser irrelevante, né? Então, são hipóteses apenas de cabimento propriamente ditas, mas o juízo de admissibilidade tem que ser pautado pela contrariedade ou não do dispositivo da Constituição. Feitas essas considerações iniciais, passando às hipóteses, excelente também. Excelente não, boa, né? Um pouquinho cerveja para ficar bebendo em bares, né? Tipo, um pack, sei lá, de 30 talvez, aí é legal, mas assim, é aquela cerveja que tu bebe e vai querer ir ao banheiro. A linha A, contrariar dispositivo dessa Constituição, aqui leia bloco da Constituição, bloco constitucional, que são Constituição, tratados internacionais aprovados com Código Constitucional, emendas à Constituição, e aqui também, por que não, leia-se as interpretações da Constituição feitas pelo Supremo, né? Um fator importante que a violação, ela tem que ser direta, ela não pode ser reflexa. E aqui tem considerações bastante interessantes sobre o fato. Qual seria essa consideração? Porque existe até uma súmula, né, do STF 636, mas de qualquer forma, se a violação não for direta, né, daí pode se aplicar o princípio da fungibilidade e remeter o recurso extraordinário ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, que ele seria um recurso especial caso haja uma violação infraconstitucional. Bom, mas o que essa súmula 636 quer dizer? E está anotado aqui na minha frente, que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
Então, assim, o princípio da legalidade está na Constituição? Porra, tá. Mas, na realidade, a afronta do princípio da legalidade se deu por causa de uma norma infraconstitucional. Então, daí cabe recurso especial e não recurso extraordinário. Então, aí haveria uma afronta indireta à Constituição, porque afrontou, de fato, o princípio da legalidade, mas, no caso concreto, afrontou em princípio da legalidade pressuposto por uma lei. Então é isso em relação à violação. A segunda turma da STF tem uma consideração importante. Ó, a afronta dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, contraditória, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser conhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexo da Constituição Federal. Por quê? Afrontou a lei, apesar do princípio estar expresso ou poder ser depreendido da Constituição. Então, é isso em relação à linha A, considerando também a questão da fungibilidade, que é a da remessa dos autos ao STJ, por força do 1035, do 1033 do CPC, né? E fala se o STF considerar como reflexo a ofensa na Constituição, afirmado no recurso extraordinário, por pressupor revisão de interpretação de lei federal de tratado, remetê-lo-á ao STJ para o julgamento do recurso especial, né? O princípio afrontou uma lei infraconstitucional, mas o princípio também tá na Constituição, né? Então, continuando, a linha B agora, que fala sobre declaração de inconstitucionalidade de lei ou tratado federal, ou de tratado ou lei federal. Essa questão, ela basicamente tem, como você pode ver, isso aí é uma questão que contraria a Constituição, mas aqui está especificando, que declarou inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. Como a gente sabe, né, a questão da reserva de plenário está prevista no artigo 97, estou dando um exemplo aqui. Ela está prevista no artigo 97 da Constituição, né? Então, se afrontou a Constituição, poderia ser pelo poderia. Só que no caso o tribunal, né, a COR, declarou uma lei inconstitucional sem respeitar a cláusula de reserva de plenário, né? Então, vai pelo B ou vai pelo A? No caso, porque o B prevê a declaração de inconstitucionalidade de lei, de tratado ou lei federal, né? Se um tribunal declarou sem respeitar se declarou inconstitucional sem respeitar o princípio da cláusula de reserva de plenário, vai pelo A, porque está contrariando diretamente a Constituição Federal. Enfim, é por isso que naquela hora eu falei que B e C e D são filhos do A, né? Porque vai ter eventualmente esse tipo de dúvida. Vai por onde? Vai pelo A, vai pelo B, vai pelo C? Enfim. Linha C. Julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Mesma coisa, era para estar dentro do A, era um item do A. Não precisava estar separado assim. Bom. Perdi aqui. A linha D. Agora a linha D, que é uma boa linha para se comentar, né? Ela diz respeito a julgar válida uma lei contestada em face de lei federal. E aí vem a questão de, a contestação, o parâmetro em face de lei federal, lei local contra a lei federal, por quê? A questão toda é que isso era matéria de RESP, né? Mas a emenda constitucional 45, 2004, ela tirou essa atribuição, essa hipótese, né, de cabimento do artigo 105, a linha 3, que é a questão que trata das hipóteses do recurso especial, e acrescentou essa linha ao inciso 3 do 102, que aí é mais uma nova hipótese de recurso extraordinário. Beleza. Agora, por que isso? Porque essas questões de lei municipal, lei local contra a lei federal, ela, de certa forma, mexe com as competências legislativas definidas lá no artigo 22, no artigo 24 da Constituição. Então, esses conflitos de competência entre os entes federativos por causa de legislação, isso é matéria constitucional. Logo,
para se debater isso, vai por recurso extraordinário, né? Mesma coisa, afronta a Constituição Federal, a linha A, no caso, né? Mas vamos agora passar para o próximo requisito, né, do cabimento, né? Que, lembrando que é um dos requisitos intrínsecos para o cabimento do recurso extraordinário. E o pré-questionamento é uma das faces do cabimento. O pré-questionamento, ele não está expressamente definido lá na Constituição, tem que haver o pré-questionamento, mas fala de que tem de existir causas decididas, né? Então, a matéria constitucional controvertida deve ser decidida previamente pelo Tribunal Acor. E isso tem que estar no acórdão publicado, a matéria constitucional tem que estar ali. Aí a gente vai ver alguns remédios, caso por acaso nessa decisão, né, não esteja contemplado, né, a questão dessa controvérsia constitucional. Bom, e aí se o tribunal tiver enfrentado a matéria, aí tem um remédio para isso, que é o embargo de declaração, contra omissão, obscuridade, controvérsia, embargo de declaração, súmula 356 do STF, que fala que o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram postos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito de pré-questionamento. Então, se faltou requisito de pré-questionamento, o recurso não seria cabível. Logo, se não seria cabível, não estaria compondo um dos requisitos intrínsecos lá pro cabimento do recurso. Mas isso é sanável via embargos declaratórios, né? Continuando, o ponto que eu estava falando é sobre a necessidade, né, disso constar no acórdão. Por quê? Porque se não figurar o conteúdo da decisão impugnada, né, não terá sido decidido pelo órgão acor. Então é perigoso que a matéria contra a qual se insurge o recorrente tenha sido efetivamente julgada, e não bastando que pudesse haver o julgamento, né, como se tivesse implícito. Não, tem que estar no acórdão, tem que estar escrito. E aí tem um agravo regimental, né, agravo no recurso extraordinário, que fala exatamente isso, do Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio. Pré-questionamento não resulta de circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O Instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. Então, tem que estar escrito, meu amigo, senão, embargos. E beleza, e voltando ao caso, se ao julgar os embargos, o tribunal permaneceu omisso, né? Se você interpõe embargos contra o tribunal, porque embargos, no caso, não é contra o STF, é contra o Tribunal Acor, e ele fica inerte, aí a gente tem instituto no 1025 chamado pré-questionamento ficto, no 1025 do CPC, que fala que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, né? Então, vai haver esse pré-questionamento ficto, caso o tribunal permaneça inerte em apreciar os embargos, perdão. Um outro pressuposto de cabimento, que é o exaurimento das vias recursais ordinárias. Jurisprudência, súmula 281 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada, né? Então, essa questão do recurso, seja em juiz de primeiro grau, tem que ter os recursos cabíveis ali, tem que estar exaurido para poder conseguir interpor o recurso extraordinário. Isso também aqui é um caso interessante que se aplica aos tribunais recursais, aquelas de pequena causa. Agora eu me esqueci, não vou lembrar. Passa. Diferentemente do recurso especial, que tem que ser interposto, né, contra a decisão do tribunal local. No recurso extraordinário,
o RE é mais abrangente, né? Aí vem a súmula 640, que expõe o sono, que é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Então, isso que eu queria me lembrar, que como a turma recursal não é tribunal, né? Não é composto por juízes togados, não é um tribunal, então não caberia em tese recurso especial. Por isso que existe um recurso extraordinário para essas decisões contra essas turmas recursais dos juizados especiais cíveis ou criminais. E uma outra questão no cabimento de se considerar matéria de direito, né, que é cabível em relação à matéria de direito. É diferente de matéria de fato, e existe sempre uma sobreposição entre o que é matéria de direito e o que é matéria de fato. Matéria de direito é como se você imaginasse se a lei realmente se aplica se o caso concreto. Matéria de fato é se o caso concreto realmente aconteceu ou não, da forma que foi alegado. Resumidamente, didaticamente, seria algo nesse sentido, né? Porque fato é que é incabível discussão de matéria de fato, né? E a súmula 279 tem uma questão sobre a reexame de prova. Então, para o simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. A súmula 7 do STJ também é nesse sentido, que fala que a pretensão de simples reexame de prova não seja recurso especial, né? Então, súmula 279 do STF, súmula 7 do STJ são irmãs. E também tem uma outra questão que não cabe recurso extraordinário contra acordo que defere medida liminar. Segundo o STF, isso seria exame de fato e também seria uma decisão precária. Acho que eu vou até tirar isso da apresentação, que pode estar polêmica de estou fora. Agora, um dos requisitos dentro de cabimento, que é o mais, né, é o mais conversável, tem mais desenrolo, é a repercussão geral. A repercussão geral é composta de transcendência ou de relevância, né? Transcendência, está aí a definição, é que a matéria constitucional deve ultrapassar os interesses subjetivos das partes, isso é, ultrapassa o caso concreto. Então, na verdade, para o STF, para cada questão constitucional, ele tem que se posicionar se há ou não a transcendência. Por exemplo, a STF diz que não existe a transcendência nos processos que envolvem transferência de alunos de faculdade exterior para o Brasil. Por outro lado, admitiu que o recurso extraordinário do Flamengo contra o Sport para discutir quem é o campeão brasileiro de 87, tem essa questão de transcendência, né, que ultrapassa os interesses subjetivos da parte por causa dos milhões de torcedores, evidentemente, do esporte. Então, foi um recurso que teve a transcendência. A relevância é que a matéria constitucional deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Então, a gente vê aí questões de conflitos federativos de competência legislativa, que estaria talvez no político, jurídico, tributário, que você estaria encaixado no econômico, talvez. Enfim, são questões que basta ter um dessas dimensões aí que já cumpre com o requisito da relevância, né? Bom, uma outra questão interessante da repercussão geral é a repercussão geral presumida, que está fundamentada no artigo 1035, parágrafo 3º do CPC, que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contraria a súmula ou jurisprudência dominante do STF, do inciso 2 está revogado, e eu vou explicar o que deu aí, que tem um bafafá, e o 3 que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado da lei federal nos termos 97 da Constituição Federal. É uma presunção absoluta de repercussão geral presumida, e o inciso 2, ele tratava do IRDR e da decisão de recursos repetitivos. Esse inciso 2, dessa repercussão geral presumida, ele foi revogado pela Lei 13.256 de 2016. Mas a lei essa 13.256 de 2016 esqueceu do 987, parágrafo 1º. Ela esqueceu, deixou lá quietinho. E o 987, parágrafo 1º fala que do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário especial, conforme o caso.
E aqui fala que o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Então, nesses casos repetitivos, né, de decisão de recursos repetitivos, sim, haverá repercussão geral presumida por força do 987, parágrafo 1º, e não mais do 1035, voltando aqui na fundamentação, do 35, parágrafo 3º, inciso 2, que foi revogado. Enfim. Então é isso em relação à repercussão geral presumida. Agora, uma outra questão importante é a demonstração da repercussão geral. E existe aqui uma questão de ordem do STF, né, dizendo que é preciso fazer uma preliminar da existência de repercussão geral, né, com base no artigo 1035, no fundamento, que aqui, 1035, parágrafo 2º, o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF. Então, tem que ter essa preliminar, né, de existência de repercussão geral, né? E ainda assim, existe uma questão de ordem do STF, falando que é indispensável a apresentação da preliminar fundamentada sobre a existência da repercussão geral, mesmo que o STF, na análise de outro recurso, já tenha reconhecido a presença de repercussão geral na matéria. Então, o ônus de provar é do recorrente, né, nessa preliminar de contestação da existência. Então, continuando. E aqui tem uma observação importante que eu coloquei, que ainda que haja repercussão presumida, né, ainda que haja uma presunção de repercussão geral, você tem que colocar lá na preliminar de existência. Continuando, manifestação de terceiros. Fundamento 1035, parágrafo 4º, o relator poderá admitir na análise de repercussão geral a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do regimento interno do STF, mas o 138 também já permitia a questão da amicus curiae, né, do CPC. A suspensão do processo de aqui é bastante interessante, que o parágrafo 10 dizia que se os processos não fossem julgados em 1 ano, né, os processos suspensos voltariam a correr, né? Só que esse dispositivo foi revogado, né? Então, continua suspenso e fica-se lá sentado no processinho. Mas o fato que a previsão está no 1035, parágrafo 5º, né? Tem que dar uma acelerada, que já tem Covid-7, que fala que, reconhecida a repercussão geral, o relator do STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, se você está em Juazeiro do Norte com um processo que não tem nada a ver com esse de repercussão, com alguém que entrou com repercussão, que de algum processo que ganhou repercussão geral, né, de outra pessoa que está morando, sei lá, em Joinville, amigo, você vai ter o teu processo suspenso, tá? Então é isso, porque existe um interesse maior, né, que é em relação à manutenção, essa função nomofilática do Supremo de manter a ordem constitucional, né? E é isso, em relação à suspensão de processo. Tem mais uma coisinha, o 1035, parágrafo 9º, fala que o recurso que tiver repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus, né? E o parágrafo 10 foi revogado. Então, deve ser julgado em 1 ano, mas se não for julgado, beleza, ok. O parágrafo 10º colocava que os processos que tinham sido suspensos, né, voltariam a correr, mas revogou, então entende-se que não volta a correr, continua suspenso. Recurso intempestivo, fundamento 1035, parágrafo 6º, isso tudo é requisito extrínseco, né? É aqueles requisitos da tempestividade, dos requisitos formais, né? Da regularidade formal, da preliminar de existência da repercussão geral. E aí, do 1035, parágrafo 6º, fala que o interessado poderá requerer ao presidente ou ao vice do tribunal de origem que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente.
tendo o recorrente prazo de 5 dias para manifestar sobre o requerimento. Então, se o recurso for intempestivo, pode inadmitir o relator, o presidente do Tribunal de Origem. Inexistência de repercussão. Aqui, voltando ao caso que o STF negou a existência de repercussão geral nas questões relacionadas a estudantes de transferência de faculdade estrangeira para o Brasil. Então, se qualquer RE que for interposto a respeito disso, o presidente ou vice do tribunal, eles necessariamente vão ter que negar o segmento, já que essa inexistência de repercussão geral é vinculante. Então, nesse caso aí, julgou-se que não existe repercussão geral. 2 meses depois entrou um outro estudante ali querendo transferir do estrangeiro, de faculdade estrangeira para o Brasil. Não pode o juiz, do tribunal, ele pode negar o segmento da repercussão, ele pode negar o segmento do RE interposto de plano, porque já houve uma prévia manifestação sobre essa repercussão geral. Bom, uma outra questão é a reclamação, fundamento 988, parágrafo 5º, inciso 2, que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância do acordo de recurso extraordinário reconhecida ou de acordo proferido em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos quando não esgotados em instâncias ordinárias. Bom, então imagina que tenha uma decisão em um recurso extraordinário com repercussão geral que aparentemente forma um precedente judicial vinculante, né? Uma decisão em um RE com repercussão geral aparentemente, no caso, forma um precedente. Por que aparentemente forma um precedente vinculante, né? O código não é claro quanto a isso. Aí a gente tem que fazer uma interpretação sistemática para extrair essa interpretação. Mas no 927, você não vai encontrar no 927 do CPC, que trata dos precedentes vinculantes e não prevê uma decisão vinculante no recurso extraordinário com repercussão geral, né? Prevê, por exemplo, para recursos repetitivos, né, que aí forma um precedente vinculante. No entanto, né, o 988, parágrafo 5º, eu li rápido, por isso passou despercebido para muita gente, diz que se, né, a decisão descumprir o acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, cabe reclamação. Porque, olha só, vou ler de novo. É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamentos de recurso extraordinário ou especial repetitivos. E aqui vem a cerejinha, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, meu amigo, esgotou as instâncias ordinárias, cabe sim reclamação e por isso forma um precedente vinculante, apesar de não ter uma interpretação literal da norma. A gente extrai. No 927 não fala que recurso extraordinário tem essa característica de precedente vinculante. Fechando aqui, eu acho... não, tem mais coisa. Vou subir vídeo no YouTube para depois passar. Já sei que vai dar merda esse vídeo aqui. Então, vamos lá. Meu recurso extraordinário. Com repercussão geral. Reconhecida, foi julgado e foi firmada uma tese. Agora, o seu processo, né, que trata daquela matéria, se o juiz descumprir o entendimento que foi firmado no meu, né, recurso, vai caber reclamação. A única coisa que o código diz é que tem que esgotar as instâncias ordinárias, né? Então, beleza, convenhamos. Olha, dizer que cabe reclamação para garantir a observância da decisão de RE com RG reconhecida é reconhecer que essa decisão é vinculante. Então, que não há necessidade também de ir no controle concentrado para vincular, né? No controle difuso já é possível vincular, mas no controle concentrado, com essa interpretação sistemática, a gente percebe que o recurso extraordinário ele tem um efeito vinculante, né? Porque, por outro lado, se o seu RG for reconhecido, né, e um processo alheio ao seu não descumpriu o entendimento que foi firmado na sua tese, aí é reclamação, né? Então, é realmente, de fato, precedente vinculante.
né? E nem precisa que os recursos extraordinários sejam, agora estou vendo o detalhe aqui, nem precisa que os recursos extraordinários sejam repetitivos, né? Porque independentemente disso, já está escrito 988 que cabe reclamação, né? E a única coisa que precisa é esgotar as vias ordinárias. Mais alguns poucos slides. O efeito suspensivo, em regra, não existe efeito suspensivo legal, tanto para RE quanto para o recurso especial. O que cabe é recurso suspensivo judicial, que você pode requerer, e o fundamento é o 955 do CPC, que fala que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou de decisão judicial em sentido diverso. E o parágrafo único vem falando que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento de recurso. É o tal do película in mora e do fumus bonus iuris. E aí sim aplica-se o efeito suspensivo. Você tem que requerer, né? Mas, agora em questão do requerimento. Fundamento no 29, parágrafo 15 do CPC, que fala que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. E aí a ordem natural é inciso 1, 2 e 3. Só que eu coloquei incisos 3, 1, 2 porque me parece mais uma ordem cronológica adequada. Vou explicar por quê. O inciso 1 diz: o requerimento vai ser dirigido ao presidente ou ao vice do tribunal recorrido, do tribunal ACO, no período compreendido entre a interposição de recurso e a publicação da decisão de admissão de recurso, né? E o inciso 1 fala que é após essa publicação e até a sua distribuição no Tribunal Superior, né? E depois, se estiver distribuído, vai caber ao relator lá do STF. Mas fato que se ainda não haver uma decisão publicada, né, da admissão do recurso, vai caber para o presidente ou vice do tribunal de origem, né? Agora, se foi depois dessa publicação, vai para o Tribunal Superior. E aí tem um aspecto interessante, que o relator designado para o exame, né, desse efeito suspensivo, ele já fica prevento para quando o recurso extraordinário chegar, né? Continuando, acho que uma das últimas matérias interessantes aqui, não, ainda não, um efeito suspensivo, agora é um efeito suspensivo legal, que foi o efeito suspensivo judicial a requerimento. O efeito suspensivo legal no RE e no RESP contra a decisão em incidentes de recursos de demanda repetitivas. O fundamento 987, parágrafo 1º. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. E o parágrafo 1º fala que o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Então existe essa presunção e aí você não precisa requerer, não precisa nada. Já é automático já a questão de haver o efeito suspensivo concedido para você. E aí o efeito suspensivo legal aplica-se por analogia ao RE interposto contra a decisão do STJ em recursos repetitivos. A resposta é sim, para alguma parte da doutrina. Aquilo que é aplicado em RDR é estendido aos recursos repetitivos, né, por causa do microsistema de tutela das causas repetitivas. Matéria de ordem pública, eu acho que é o fechamento aqui. Agora, assim, se lembra quando eu falei que deveria haver a questão do pré-questionamento dos fatos? E se a matéria de ordem pública não foi pré-questionada, né? Ainda, se você... exatamente isso. O tribunal pode apreciar a matéria de ordem pública, por exemplo, ilegitimidade da autoridade coatora de ofício em RE ou RESP. O entendimento majoritário é que não é possível por falta de pré-questionamento. Não foi pré-questionado essa questão, então um abraço, perdeu o Playboy. Ainda que seja em qualquer grau de jurisdição, que possa ser apreciada a prescrição, enfim. Tem determinadas matérias que não independem do grau dependem do grau de jurisdição. Mas existe um fator muito importante para a admissibilidade do recurso extraordinário, que está dentro da hipótese, está dentro do requisito intrínseco de cabimento, que é o pré-questionamento. E se não foi pré-questionado, esquece. Mas tem uma questão interessante que fala sobre o efeito translativo, né? Antes eu vou dar um exemplo de matéria de ordem pública, por exemplo, 193 do Código Civil. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. O artigo 210 fala decadência.
Deve o juiz de ofício reconhecer a decadência quando estabelecida por lei. 211, idem decadência. Se for convencional, a parte quem aproveita poderá alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode supor a alegação. Enfim, a questão da matéria de ordem pública, ela tem esse caráter de poder ser apreciada em qualquer instância. Só que se ela não foi pré-questionada, será que pode? Né? E aí sim e não. Depende. Né? Resposta tradicional no direito. Depende. O seu recurso extraordinário foi aceito por um pré-questionamento alheio à matéria de ordem pública? Se foi, aí sim a matéria de ordem pública pode ser apreciada, muito por causa do 1034 do Código Civil, que tem essa seguinte dicção: que admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo. Aí vem aplicando o direito, né? Então, aplicando o direito, você vai considerar aquilo tudo. Você não fica adstrito, os ministros do Supremo não ficam adstritos a analisar só a causa do recorrente, só o recurso extraordinário, só a controvérsia constitucional. Ele pode alegar as matérias de ordem pública. Por exemplo, se teve alguma ilegitimidade na autoridade coatora.